Você se lembra de Hi Hi Puffy Yumi? Aquele desenho colorido, cheio de energia e estética oriental, que passou no Cartoon Network e mais tarde no SBT? Então, eu não fazia ideia. Mas por trás dele, existe uma história que eu, particularmente, achei bastante fascinante, que começa lá no Japão, passa pelos estúdios do Cartoon Network e envolve episódios censurados, lost medias e um monte de outros pontos que muita gente sequer faz ideia. Hoje, teremos um vídeo exclusivo para falar sobre Hi Hi Puffy Yumi, repleto de informações que você provavelmente não sabia. Tudo começa com uma banda japonesa chamada Puffy, formada em 1995 por duas garotas, Ami Onuki e Yumi Yoshimura. A história delas, aliás, antecede em vários anos o desenho animado. A dupla foi resultado de um processo de seleção de talentos promovido pela Sony Music no Japão. Ami Onuki, de Tóquio, foi escolhida através de uma fita demo enviada em resposta a um anúncio da gravadora, enquanto Yumi Yoshimura, de Osaka, foi descoberta por uma agência de talentos. As duas foram unidas pela Sony e o resultado dessa combinação acabou se tornando um dos maiores nomes do J-pop nos anos 90. O nome Puffy foi escolhido por soar fofo, simples e fácil de lembrar. Mas quando começaram a ganhar atenção fora do Japão, a banda precisou mudar o nome para Puffy Yumi, já que aqui no Ocidente existia outro artista conhecido como Puff Daddy. Sim, ele mesmo, o P. Diddy. Na época elas nem faziam ideia disso, mas essa decisão de alterar o nome da banda para Puffy Yumi, com a ideia de se distanciar ao máximo do nome Puff Daddy, foi muito acertada. Musicalmente, o som delas misturava o pop japonês com elementos de rock, além de melodias simples e harmonias vocais bem marcadas. Era uma mistura que soava tanto ocidental quanto japonesa, e isso foi um dos grandes segredos do sucesso. Elas também tiveram algumas colaborações com outros músicos populares e rapidamente venderam milhões de cópias de singles e álbuns no Japão. Muito antes delas virarem um desenho animado, elas tiveram um outro programa de TV próprio lá no Japão, chamado Papa Papa Puffy, que foi ao ar de 1º de outubro de 1997 a 27 de março de 2002. Esse programa era uma espécie de talk show musical, com alguns elementos lúdicos e as apresentadoras comandando as entrevistas. Ou seja, antes mesmo da série animada, Emi e Yumi já eram figuras bastante conhecidas e representavam um pedaço da cultura pop japonesa moderna. A ideia de criar Hi Hi Puffy Yumi surgiu por volta de 2002 e 2003, quando o produtor executivo do Cartoon Network, Sam Register, viu alguns clipes da banda e ficou impressionado com a energia e o visual das duas. Segundo ele mesmo contou, no início ele nem sabia quem eram, só sabia que queria fazer algo com aquele estilo vibrante e diferente. Depois de ouvir um programa de rádio em Los Angeles que falava sobre a dupla e a Sony Music, o interesse dele aumentou ainda mais. Então ele desenvolveu um conceito de série que misturava realidade e ficção, com versões animadas das cantoras vivendo aventuras pelo mundo da música. Sam apresentou um piloto oficial ao Cartoon Network que acabou sendo aprovado. A série foi anunciada oficialmente em 26 de fevereiro de 2004, com produção dos estúdios Cartoon Network e animação feita pela Renegade Animation. A produção usou uma combinação de animação tradicional com macromedia flash, uma técnica relativamente nova para a época e que dava aquele visual simples e super colorido. E assim nasceu Hi Hi Puffy Yumi,
A série estreou nos Estados Unidos em 19 de novembro de 2004, com direção de Darryl Van Cyters e a produção executiva do próprio Register. Cada episódio começava com uma pequena cena em live action mostrando as verdadeiras Emi-Yumi, e depois mergulhava em versões animadas delas, viajando pelo mundo, enfrentando fãs malucos, produtores musicais excêntricos e situações absurdas cheias de humor. Visualmente, o desenho tinha uma identidade única, personagens de traços simples, cores fortes e uma estética que lembrava um cruzamento entre anime e cartoon ocidental. O sucesso foi imediato. O Cartoon Network apostou pesado em produtos licenciados e até em algumas turnês nos Estados Unidos, consolidando as meninas como ícones da cultura pop. Durante o auge, Hi Hi Puffy Emi-Yumi chegou a ser exibido em mais de 100 países, e a banda chegou a cantar o tema de abertura em diferentes idiomas, incluindo a versão brasileira. Talvez você nem saiba disso, mas a versão em português do tema de abertura de Hi Hi Puffy Emi-Yumi foi cantado por elas, por isso que a canção tem esse sotaque tão marcante. Começou quando nos conhecemos e saímos a tocar. A nossa música ficou demais, fez nossa estrela brilhar. Nada é possível. Hi, hi, Puffy, Emi-Yumi Show. Hi, hi, Puffy, Emi-Yumi. Mas nem tudo foram flores. Apesar do sucesso inicial, a audiência começou a cair gradualmente, e internamente, o Cartoon Network passava por mudanças importantes. Alguns episódios foram considerados caros demais, especialmente por misturar live action e animação, um formato que o Cartoon Network não era tão acostumado a produzir. Além dos custos de licenciamento musical, pois vários episódios utilizavam músicas reais, então isso acabava encarecendo a produção do desenho. Além disso, Sam Register, o criador e maior defensor da série, começou a se afastar da direção do canal, o que enfraqueceu o suporte ao projeto. E tudo isso acabou influenciando no destino de Hi Hi Puffy Emi-Yumi. Mesmo assim, o desenho continuou com uma base de fãs muito fiel, inclusive aqui no Brasil. Por aqui, a série chegou ao Cartoon Network Brasil em 29 de abril de 2005 e logo depois passou também no SBT a partir de abril de 2006. E lá foi onde a maioria dos brasileiros conheceu Emi-Yumi. Mas antes de chegar à parte final do vídeo, é impossível não comentar sobre casos curiosos e de Lost Medias que envolvem Hi Hi Puffy Emi-Yumi. Um dos casos que vale comentar é o do episódio Tá Dando Onda, cujo título original era Tsunami Emi-Yumi. Ele estava programado para estrear em 31 de dezembro de 2004, poucos dias depois do trágico tsunami no Oceano Índico. Com medo de parecer insensível, a produtora Renegade Animation rapidamente alterou o episódio, substituindo toda menção a tsunami por onda. Mesmo assim, o Cartoon Network dos Estados Unidos decidiu banir o episódio completamente. Curiosamente, ele foi exibido normalmente em vários outros países, inclusive aqui no Brasil, e esse banimento da versão dos Estados Unidos desse episódio até hoje é lembrado como uma das decisões mais exageradas da história do canal. O episódio nem mencionava nada em relação a tsunami ou fazia algum tipo de piada, era simplesmente o termo utilizado, então não tinha muito motivo para eles banirem. Até porque eles trocaram o termo, mas vai entender, né? Já no episódio Allergic da primeira temporada, uma cena inteira foi deletada antes da exibição final. Na cena, Yumi está exausta e deitada em sua cama, e o roteiro original mostrava Annie refletindo se esse seria o triste fim da amizade entre elas. O personagem Kaz, de forma dramática, responderia: pior, eu, Washington, Lincoln, Jackson,
Grant e Franklin. Talvez você não tenha entendido nada, quando eu li isso isoladamente eu também não entendi, mas isso é uma piada fazendo referências às figuras históricas que estão impressas nas notas de dólar. Então, isso indicava que ele estava mais triste com o dinheiro que ele iria deixar de ganhar com o fim da dupla do que necessariamente com a amizade entre elas. Logo depois, a cena mostraria a Amy olhando para a Yumi e, emocionada, ela diria que a situação realmente a deixava irritada e então ela perceberia que a melhor opção talvez fosse partir para sempre. Essa cena acabou sendo cortada antes da exibição final, principalmente por conta do tom melancólico dela. Mas existem os storyboards salvos com trechos do roteiro e anotações internas, sendo considerada hoje uma pequena Lost Media dentro da própria animação. E para quem curte Lost Medias de games, outro caso envolvendo o Hi-Hi-Puffy e Yumi surgiu alguns anos depois. Um protótipo inédito de um jogo para Game Boy Advance chamado Hi-Hi-Puffy e Yumi, Puffy and Yumi and the Manga Madman. O título, que nunca chegou às lojas, era uma Lost Media que recentemente foi descoberta e preservada pelo grupo de preservação de jogos Codebound, com a ajuda de um usuário conhecido como Mr. Pinball 64. O jogo estava sendo desenvolvido pela Altron, o mesmo estúdio responsável por Hi-Hi-Puffy and Yumi Casnaped, e parece ter sido planejado logo após o sucesso desse primeiro game. Segundo os arquivos encontrados, o jogo seguiria as aventuras de Yumi explorando mundos de mangá, com a ajuda de uma máquina copiadora, em uma premissa inspirada diretamente no episódio Manga Madness Parte 2 da terceira temporada do desenho. O protótipo, marcado como Milestone 3, inclui 2 personagens jogáveis, várias roupas alternativas e 3 mundos temáticos, sendo eles mistério, aventura e mitologia, cada um com 9 fases e 3 chefes. Tudo, porém, inacabado, combates incompletos, bugs e mecânicas que nunca chegaram a ser polidas. Ainda assim, o achado permitiu que as pessoas acessassem pelo menos um pedaço de um projeto que quase foi esquecido pela história. Mas afinal, por que o desenho acabou? O principal motivo foi mesmo a queda de audiência somada à reestruturação interna da Cartoon Network. Fontes indicam que a saída de Sam Register foi determinante. Ele era a alma do projeto e o maior responsável por manter a série viva dentro da emissora. Há inclusive rumores de que uma 4ª temporada chegou a ser planejada, mas foi engavetada antes de sair do papel, possivelmente por mudanças de prioridade, orçamento e pelo foco da emissora em novas produções. Com isso, Hi-Hi-Puffy and Yumi terminou em 2006, com 3 temporadas e 39 episódios, sem um final oficial. As próprias Amy e Yumi voltaram a focar em sua carreira musical, lançando novos álbuns e retornando com turnês no Japão, onde continuaram sendo grandes nomes do pop local. Mesmo assim, o legado da animação permanece vivo. Ela foi um dos primeiros experimentos bem-sucedidos de mistura entre cultura pop japonesa e animação americana, um formato que abriu caminho para outras produções do mesmo estilo. E o carisma das personagens, Amy, doce e otimista, e Yumi, rebelde e sarcástica, ainda é lembrado com muito carinho por quem cresceu assistindo. Hoje, Hi-Hi-Puffy and Yumi é lembrado como um símbolo da era de ouro do Cartoon Network, quando o canal arriscava ideias diferentes, misturava culturas e criava universos únicos.